Olá pessoal, bem-vindos à continuação da nossa aula de ligações químicas. E na aula de hoje a gente vai continuar falando de ligação iônica. Lembrem que na outra aula a gente comentou sobre essa parte aqui que trata de quais tipos de átomos participam da ligação iônica, e eu comentei que nas ligações iônicas elas ocorrem em átomos que têm baixa eletronegatividade que se combinam com átomos que têm alta eletronegatividade. Isso ocorre porque esse tipo de átomo aqui tem alta probabilidade de formar cátions, enquanto que esses outros aqui têm alta probabilidade de formar ânions. Né? Então, cátions são positivos, ânions são negativos, portanto, ocorre essa atração eletrostática que gera a substância iônica, certo? E aí, como exemplo, eu tinha colocado aqui o NaCl, e vocês percebem que eu tenho aqui o átomo de sódio e de cloro. Um deles perde o elétron, né? Ocorre essa transferência aí de carga para que os dois adquiram estabilidade na forma de um cristal iônico. Então veja só, continuando aqui o que a gente já tinha iniciado na outra aula, o átomo de sódio ele vai ceder um elétron, certo? Ao átomo de cloro. Desse modo, forma-se o íon positivo sódio, aqui, ó, e o íon negativo cloreto, aqui, ó. Ambos, os dois aqui, eles apresentam o octeto completo, certo? Por quê? O átomo de sódio, se a gente voltar aqui nessa imagem, ele tinha um elétron na última camada, e a penúltima camada dele tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então essa camada confere a ele estabilidade, mas ele tinha um extra aqui. E o átomo de cloro tinha 7 elétrons, precisava de um para ficar estável. E aí é isso que acontece. Um cede o elétron, o outro recebe, e ambos adquirem estabilidade quando fazem parte desse cristal aí de sal, certo? Ou seja, eles completam o octeto e têm a configuração semelhante à de um gás nobre, certo? No caso aí, neônio e argônio, que são os respectivos átomos que eles se assemelhariam em suas configurações eletrônicas. Então, lembrando aí da explicação que envolve a parte de valência, veja só, a gente vai considerar apenas a última camada. Como que eu sei isso? Lembrem de um aplicativo da distribuição eletrônica de Linus Pauling, que a gente pode fazer tranquilamente na mão, mas para essas aulas eu usei esse aplicativo aqui por questões de facilidade para gravar esse conteúdo. Né? É muito mais trabalhoso fazer isso só no PowerPoint, então fica muito mais fácil trabalhar isso aqui. Veja só, vamos fazer esses exemplos aí. Sódio aqui, ó, número atômico 11. Então, a gente distribui o sódio no diagrama aqui, seus 11 elétrons. Vejam que aqui, ó, aqui faz parte da segunda camada do átomo de sódio, certo? Se a gente observar nessa parte aqui, ó, o que eu coloquei ali, ó, 2 na primeira, depois eu coloquei 2 aqui, ó, no subnível S, mais 6 aqui no subnível P. Essa segunda camada aqui, ó, 2S, 2P, somando dá 8 elétrons, certo? Só que o sódio tem 11 elétrons, ó, tem um elétron aqui que está precisando ainda ser distribuído, e aí ele vai para esse subnível e ele fica sozinho aqui. E aí o que acontece? Esse elétron solitário aqui, ele é relativamente fácil de ser retirado do átomo de sódio, por conta principalmente da energia de ionização dele, que é baixa, se você for comparar com os átomos de halogênios que estão na outra extremidade da tabela periódica. Então, veja, o sódio aqui tem um elétron. Veja que nessa representação que
que a gente coloca aqui, ó, essa representação a gente chama de representação de Lewis. Nesse caso, apenas a última camada de valência deve ser representada junto com o símbolo do elemento. Então, eu pego o símbolo do sódio, que é Na, e marco aqui um X ou uma bolinha como essa, algum tipo de símbolo que represente o elétron. Nesse caso, eu tenho apenas um elétron, então eu coloco aqui um X. O átomo de cloro, a mesma coisa. Ó, vamos fazer a distribuição do cloro para que vocês vejam. Deixa eu reiniciar aqui. Vamos escolher aqui o número 17, que é o cloro. Então, cloro tem 17 elétrons. Eu vou colocando. Vou fazer a distribuição aqui. Quando chegar próximo dos últimos níveis, aí a gente para dar uma conferida. Então, veja. Aqui, ó, tenho 7 elétrons, certo? Eu vou agora para esse subnível aqui. Coloquei. Tenho 5 elétrons. Veja, seguindo a seta, eu vou agora para cá, ó, subnível P. Então, se a gente for observar direitinho, quando eu colocar esses elétrons aqui, a minha última camada vai ser a 3 aqui, ó. Camada 3 vai ter esses dois mais os 5 que eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, última camada aqui, ó. Vejam que ele já coloca neônio e depois o restante. Por quê? Porque isso aqui é parecido com neônio. Daqui para cima, ó, é parecido com neônio, certo? Então, essa camada aqui ela está incompleta, que tem 2 aqui com 5 equivale a 7 elétrons. O que isso quer dizer? Que eu represento esses 7 elétrons aqui, ó. Coloco o símbolo Cl do cloro, representa esses elétrons. Então, para que ocorra a ligação, este elétron do sódio será transferido para o cloro, e aí você forma o íon sódio positivo, porque ele perdeu carga negativa, que são os elétrons, e o íon cloreto negativo, porque ele ganhou um elétron, que é carga negativa, então ele ficou mais negativo, certo? Então, como o próprio nome sugere, a ligação iônica ocorre entre íons, que são átomos que têm carga positiva ou negativa. Para que eles se atraiam, né, para que eles sofram essa atração mútua, eles precisam ter cargas opostas, né? Existe até um ditado, os opostos se atraem, né? As cargas opostas de mesma magnitude elas vão se atrair mutuamente. Um deles deve ser o íon positivo cátion, né? Como o sódio, que a gente viu agora, e o outro deve ser a forma do íon negativo, um ânion, como o cloreto, que a gente viu agora. Então, o cloreto de sódio é essa união aí entre esses dois íons, certo? Portanto, a ligação iônica ela é resultado da atração eletrostática entre as espécies de cargas opostas, né? Um sólido iônico ele é basicamente constituído por cátions e ânions dispostos em um arranjo onde ocorre uma geometria muitas vezes regular, né, definidas e denominadas retículos cristalinos. O que é isso? São formas geométricas que essas estruturas elas adquirem para formar uma certa estabilidade. Se a gente observar aqui, ó, cloreto de césio aqui, ó, que eu tenho o césio e o cloro. Veja que eu vou formando um arranjo regular com átomos de cloro aqui que estão representados pela cor verde e átomos de césio representados aqui pela cor roxa, certo? Veja o cloreto de sódio aqui, ó, que a gente viu no exemplo anterior. Ó, veja que eu tenho aqui cloro e sódio alternados aqui, ó, certo? Então, forma uma rede aqui de cloro e sódio. Por isso que, por conta dessa rede cristalina, que ele acaba tendo um alto ponto de fusão, né? Porque é difícil separar as cargas eletrostáticas. Mas justamente por conta dessas cargas eletrostáticas, torna-se fácil separar e ionizar esses átomos aqui. Por exemplo, não ionizar, dissociar, né? Ionizar é quando se transforma em íon. Por exemplo, o ácido clorídrico.
cloreto de hidrogênio, você ioniza. O cloreto de sódio você não ioniza, ele já tem íons formados que estão em sua rede cristalina. Aqui você dissocia, você separa. Quando você adiciona o sal na água, você dissocia. Então você libera os íons, digamos assim, né? Aqui nós temos também outros exemplos de retículos cristalinos, como o fluoreto de cálcio, que é um sal de cálcio, basicamente. Veja, tem aqui os átomos de flúor em verde e os átomos de cálcio em rosa, mais ou menos. Aqui eu tenho o sulfeto de zinco. Tenho o zinco aqui em azul escuro e o enxofre aqui em amarelo. E aí a gente forma esse sal. Aqui eu tenho uma outra representação do cloreto de sódio. Se vocês observarem aqui, ó, tem uma representação mais, digamos, uma rede mais arrumada, né? Digamos assim, digamos uma representação mais fiel ao que aconteceria, né? Aqui eu tenho uma representação mais hipotética, mas basicamente são a mesma forma de estruturar esse composto, né? Então, veja só, aqui, ainda tratando do cloreto de sódio, nós temos aqui, ó, uma imagem ampliada em 120 vezes de cloreto de sódio, né? Vejam como que é o sal de cozinha visto em uma versão ampliada em 120 vezes, né? O retículo mostrado não pode ser visto, né? Porque os íons eles são extremamente pequenos. A gente não consegue enxergar os átomos dessa forma. Isso aqui é simplesmente uma representação que a gente usa para entender essa parte tão teórica, tão abstrata, né? Então, essa parte abstrata a gente não consegue muitas vezes compreendê-la de forma adequada e a gente usa esse tipo de representação para facilitar o nosso entendimento. Isso aqui é uma imagem real. Entretanto, não é possível enxergar os íons porque os íons são os átomos e você precisaria de muitas vezes de aumento para chegar em uma imagem que fosse pelo menos a representação de uma nuvem eletrônica dos átomos. E além do mais, você não veria dessa forma, você veria nuvens eletrônicas apenas, né? Então, tem essa abstração, ela tem que ter um certo limite para a gente entender melhor o que é real, como que é o real e como que não é, e como isso deve ser misturado, mesclado, para a gente ter um entendimento desse tipo de estrutura, né? Vamos passar para outros exemplos. Então veja só, aqui eu tenho primeiro, quando a gente vai representar uma ligação química, se eu pedir por acaso que vocês representem ligações químicas, o que é que vocês vão fazer? Veja só. Primeira coisa, é possível dar a fórmula do composto, por exemplo, aqui, ó, MgCl2. Isso aqui é a fórmula do composto, né? Então, aqui eu tenho Mg, que é o átomo de magnésio, e Cl2. E aí, no caso aqui, é o Cl, que é o átomo de cloro. Então, primeira coisa, o que é que a gente vai fazer? Primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica. E aí a gente vai fazer o diagrama de Linus-Pauling, que no caso aqui eu vou usar esse aplicativo por conta da facilidade para preparação dessa aula. Então, o magnésio tem 12 elétrons, eu vou fazendo aqui a minha distribuição. Veja. Lembre que o magnésio ele é um átomo dos alcalinos terrosos. Todos os alcalinos terrosos terminam a sua configuração eletrônica no S2. Então, o que é que o magnésio precisa? O magnésio ele precisa receber mais 6 elétrons para adquirir estabilidade. Ou ele precisa perder esses dois para que esta aqui, ó, 2s e 2p, seja a sua última camada, fazendo 8 elétrons. Veja que aqui ele já representa como neônio. O que é que eu vou fazer?
Eu tenho o átomo de cloro, que eu já mostrei para vocês agora há pouco como fazer a distribuição. O átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada. Se eu for ligar o cloro com o magnésio, o que é que acontece? Veja só. Cada cloro só pode receber um elétron, porque ele tem 7 elétrons. Se ele receber um, ele já vai estar estável, ele não vai precisar de mais. Porque aí ele criaria uma nova camada que seria instável. E aí o magnésio aqui estaria super tranquilo, né? Estável. Mas o cloro não estaria estável e aí a coisa não funciona bem, certo? Para isso, para solucionar esse problema, o que, é que a gente faz? Adiciona um outro átomo de cloro. E aí esse outro átomo de cloro vai pegar o outro elétron do magnésio e aí resolve o problema. O que é que acontece? O magnésio perdeu 2 elétrons, formou o íon magnésio 2+, e o cloro, cada cloro recebeu um elétron e formou o íon cloreto menos. Esse 2 aqui representa a quantidade que eu tenho de cloro, certo? Então, para eu fazer essa fórmula aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu pego esse 2 aqui e coloco ele aqui, ó, certo? E esse menos aqui, esse menos ele representa 1. Eu vou colocar de outra cor para destacar. Então, esse menos aqui, ó, é 1. Então, o que é que acontece? Ele vai para cá. E aí, por isso que eu represento aqui, ó, MgCl2. Porque eu tenho um Mg, um magnésio, e tenho 2 Cl, certo? Tenho 2 Cl. E aí eu formo MgCl2. Vamos parar com essa aula aqui. Na próxima aula a gente continua falando aqui do fluoreto de alumínio, certo? Então agora eu pauso aqui e a gente volta depois.